Então, para a gente encerrar, Dani, gostaria de te perguntar por que, na sua opinião, esse filme é ou não relevante, né, de ser assistido, visto aí, considerando o contexto do Brasil, né? Sim. É um filme de um diretor japonês, mas se você enxerga essa questão de uma relevância dessa narrativa para nós, considerando nosso contexto, e se tiver mais alguma coisa que não entrou nas perguntas que você queira colocar, que você ache relevante. Tá. É assim, quando a gente fala de relevância e arte, eu particularmente não sou muito adepto do termo, porque eu não acho que a arte tem que ser relevante, né? A arte, em alguns momentos ela vai ser, não estou dizendo que não é bom que ela seja, em alguns momentos ela vai ser, em alguns momentos ela não vai ser, e tudo bem. Eu acho que isso eu aprendi com a Marici, né, Salomão, a cada obra sua leitura. Vão ter obras que é muito importante que elas sejam relevantes, vão ter obras que não, elas podem ser relevantes dentro de um contexto temático, dentro de um contexto de linguagem. Essa obra ela é relevante porque ela revolucionou essa técnica de câmera, sei lá, a técnica narrativa. A gente fala isso muito no começo do cinema, né, do Eisenstein, enfim. Eu acho que a obra ela tem que de alguma forma tocar a gente, né? E nesse sentido vai ter obra que vai tocar uns, vai ter obra que vai tocar outros, e é isso. Eu acho que essa obra ela fala de uma coisa, me permita só uma correçãozinha, o diretor é alemão, é que você comentou que ele é japonês. Tá. O co-roteirista e coprodutor é japonês, mas o diretor é alemão. E ele é um diretor, que aliás tem um filme dele que eu amo, que é o Asas do Desejo. Ele é um diretor que também trabalha com documentários. Então tem uma coisa interessante que a história desse filme é interessante. Foi pedido para alguns arquitetos de Tóquio, não lembro se foi Tóquio. Não sei, mas acho que a trama se passa lá. Isso, eu acho que que fizessem banheiros com projetos arquitetônicos interessantes. Chama The Tokyo Toilet, o projeto, né? E aí foram feitos vários banheiros que cada arquiteto traz a sua marca, a sua identidade para esses banheiros públicos. E aí o Enders, ele foi para Tóquio, exato, olha, o nome do projeto é The Tokyo Toilet. Eu acho que eu estou confundindo com o bairro, porque o bairro é Shibuya, uma coisa assim. Mas é Tóquio, óbvio. Quando ele vai para Tóquio, ele vai gravar um documentário sobre esse projeto. E aí, nisso que ele grava, vai gravar o documentário, eu não sei porquê, ele explica lá, mas eu não lembro, não sei se ele vê um funcionário, mas enfim, ele decide trazer isso para o ficcional. Só que mesmo trazendo para o ficcional, ele mantém esse olhar um pouco documental, né? Tem um pouco da câmera ficar no personagem enquanto ele está fazendo as coisas. É quase uma câmera de documentário mesmo, que só fica lá olhando o que aquele personagem está fazendo, sem se intrometer. Ok, eu estou dizendo isso por quê? Porque pensando naquilo que eu tinha falado sobre a estrutura cíclica ou circular ou em looping, e pensando nesses elementos que vão entrando, e pensando no tema e na relevância, que para mim é um filme sobre solitude, tem um dado interessante no final, porque o grande último elemento do filme é a irmã dele. Que mais ou menos faltando 20 minutos para acabar o filme, 15, a irmã dele chega para pegar a sobrinha, né? Um dia ele tá lá, a sobrinha aparece, fala, quero ficar com você, meio que fugiu de casa, saiu de casa, e ela passa uns dias com o tio, ela vai lavar o banheiro com o tio, e aí tem uma coisa interessante que acontece, que tem um dia que ele tá limpando o banheiro e entra uma menina que parece que é uma menina de classe média. Você entende que ela é pelo uniforme que ela tá usando um uniforme escolar, assim, que parece que é de uma escola de elite. E ela dá uma olhada na menina. Aí eu fiquei me perguntando por que ela tá olhando a menina. Eu achei até que a menina ia destratar o tio dela, mas isso não acontece. Aliás, isso é uma expectativa que eu fiquei esperando a todo tempo. Fiquei todo tempo esperando que alguém destratasse ele. Isso nunca acontece, tirando o cara bêbado lá da primeira cena, que meio que chuta a placa dele porque ele tá bêbado, né? Ele não é preconceituoso de maneira incisiva. Enfim. Mas eu fiquei me perguntando, por que essa menina tá olhando a sobrinha dele tá olhando pra essa menina? Ok, corta. Aí a irmã aparece. Quando a irmã aparece, a irmã chega num carro chiquérrimo com motorista. Ela tem um chofer. Aí eu fiquei pensando assim,
Bom, pode ser que a irmã dele tenha se casado, eles eram pessoas pobres, a irmã se casou com um cara rico e ok. Só que aí vão aparecendo outros elementos. Aí a irmã dele fala assim, super indignada, eu ouvi dizer que você tá limpando o banheiro. E aí ele meio que só assente, né? Ok. E aí tem o último dado que a menina não quer ir, a gente entende, é uma adolescente que tá com as questões com a mãe, né? E ela fala assim, eu não quero fazer o que o Vitor fez, uma coisa assim. E ele fala assim, não, isso não vai acontecer. E aí você já fica pensando, quem é Vitor? Isso é maravilhoso, né? Um roteiro lacunar, ele não entrega, ele não expõe. E aí eu fiquei com essa pulguinha na orelha e eu fiquei pensando, tá, considerando todos os elementos, aí isso é minha interpretação. Considerando todos esses elementos, inclusive a Aya, lá no começo, a gente volta lá para o personagem melancólica, a música de Ações Suicidas, eu fiquei pensando, eu acho que o Vitor era o filho dele que cometeu suicídio, na minha cabeça. Era uma explicação lógica que eu tô dando, que pode não ser, mas na minha cabeça foi assim que eu fui juntando a lacuna, né? E aí me parece que ele realmente era uma pessoa muito, muito rica, que a irmã dele não é rica, só a irmã, ele também era, e que depois que o filho cometeu suicídio, ele largou tudo e foi ter essa vida contemplativa, de observar o sol, de observar, tirar foto sempre da mesma copa da árvore todos os dias, quando vai tomar o café dele, né, e tudo mais. E por que eu acho isso relevante? Porque, de repente, o filme que pra mim estava se desenhando sobre um filme sobre solitude, eu comecei a ficar com uma pulga na orelha. Será que é sobre solitude ou é sobre fuga? Não tenho resposta sobre isso, mas eu acho que esses temas são relevantes, porque são temas que a gente está discutindo hoje, né? A gente está falando muito de, não só de inteligência artificial, mas de artifícios tecnológicos para a gente fugir da realidade. A realidade está cada vez mais violenta, mais corrida, mais pressiona a gente, né? E aí eu acho que essa relevância temática ele tem. Não estou dizendo que ele quis fazer isso. Ele, né? Tanto o diretor quanto o roteirista. E também não estou dizendo que é isso, porque essa é minha interpretação. E, de novo, para mim, essa é a beleza da arte. Eu tenho essa interpretação, você vai ter a sua, cada pessoa que está vendo esse vídeo vai ter a sua quando ver o filme. Mas, para mim, foi a que fez sentido e que me contemplou. Então, nesse sentido, eu acho relevante porque aborda temas que são contemporâneos. E é um filme que não é de agora, né? Ele já tem alguns anos. Mas, de novo, ainda que o filme não tivesse essa mensagem, ou ainda que a irmã não tivesse aparecido e que ele tivesse seguido até o final, só nesse ciclo, né? O que importa é que existe uma mensagem positiva no final, que ele tá bem. E aí, de novo, voltando para a música redundante, a última cena do filme, que é ele dirigindo rumo ao sol, sorrindo, tá tocando o Feeling Good da Nina Simone, né? Então, o que não importa, tudo que ele passou, ou os pequenos movimentos invadindo a vida dele, os pequenos elementos invadindo a vida dele, no final, o que importa é, ele tá bem com isso. E para mim, isso é uma mensagem importante. Ele tá bem com essa solitude, ele tá contemplado, ele conseguiu alcançar algum tipo de plenitude, assim. E nesse sentido eu acho que o filme tem uma mensagem muito linda, e aí sim, eu acho que aí é um filme fechadinho, redondinho, sem precisar de grandes eventos, de grandes acontecimentos, e mostrando que a gente não precisa talvez se perder na angústia de não estar sempre acompanhado, sempre com alguém na nossa vida, sabe? É o famoso antes só do que mal acompanhado. No final é um filme, talvez seja um filme todo para falar disso, sabe? Antes só do que mal acompanhado, que eu acho maravilhoso. Faz um retorno pro tema. Um retorno pro tema, exatamente. Mas é porque, lembra que eu falo isso para vocês em aula, né? A forma como você termina a sua obra, sua dramaturgia, o seu filme, sua peça de teatro, o seu livro, é o ponto de vista do autor, da autora, de quem está escrevendo sobre a obra, né? Então é aí que o tema se revela. Por isso que o final é importantíssimo, porque é no final que você vai dizer pro público sobre o que você quis dizer. Não significa que o público vai chegar desse jeito, mas também é sobre isso, é sobre o público completar essas lacunas. Perfeito. Obrigada.